todas as vezes no domingo que você vem aqui, ou você escuta outro lugar, e você diz assim, hoje a palavra foi muito boa, como uma pessoa tinha, quase que, não aqui, mas em outro lugar, a pessoa ia à porta e dizia assim para mim, pastor, hoje você estava demais. Eu, invariavelmente, olhava para ela e dizia assim, não, querida, você hoje estava demais. Você me escutou diferente. Pode não ter sido a minha fala. Mas você diz, poxa, essa palavra, ela mexeu comigo. Por quê? Porque ela bateu aí em alguma necessidade, eu fui capaz de fazer uma aplicação, tal. Todo mundo entendendo até aqui? Aplicação, beleza. Hoje eu não vou fazer aplicação, eu vou deixar com você, combinado? Combinado? Eu vou simplesmente dizer a essência daquilo que eu quero dizer e você tira a lição para você. Combinado? Agora mais do que isso. Ao final aqui, considerando que a gente já está num momento onde isso é algo seguro, tranquilo, ao final disso, a gente vai partir em pequenos grupos. Eu já vou te avisar, assim, pequenos grupos, mantendo a devida distância, e a gente vai partir nesses pequenos grupos, e você vai dizer assim, compartilhar para uma pessoa, ou para as pessoas aí, a lição que eu tiro para mim é esta, combinado? Não é para a Aline, eu não tenho uma lição para você, Aline, eu tenho certeza que a palavra aqui, ou aquilo que a gente vai conversar, tem uma aplicação para você. Faz você a aplicação, porque ninguém conhece você como você mesmo. Combinado? Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Mas, por favor, fica tranquilo. Não fica me ouvindo dizendo assim, eu tenho que tirar uma coisa para mim, porque eu tenho que falar no grupo. Fica tranquilo, relaxa, vai no fluxo. Até porque a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, ela tem assim um título meio esquisito, que é Jesus estava mais para cheiros do que para martelos. E Jesus estava mais para cheiros, para odores, do que para martelos. Se não, veja, feche os seus olhos por um instante. Coloca a mão sobre o teu coração. Então, Jesus, a gente crê que você está aqui com a gente. E esse negócio é meio louco mesmo, que a gente não te vê, não te pega, mas de alguma maneira a gente sente que você está aqui. E muito obrigado porque você está falando com a gente sempre. Muito obrigado porque você não só conversa com a gente aqui, nesse lugar que a gente costuma chamar Casa de Deus. Muito obrigado porque a tua companhia e a tua voz é cotidiana. Muito obrigado porque, assim, na hora que a gente começou esse momento aqui, que a gente chama de culto, obrigado por causa da música, da oração, dos abraços, do momento da intercessão. Obrigado porque tudo isso já é você falando com a gente. E obrigado porque eu sei que você vai falar com a gente agora de uma outra maneira, assim, mais puxando para o nosso cognitivo, mas que nunca seja, viu, amigo, que nunca seja só a cabeça, que seja também o coração. Que seja assim, que seja assim, que seja assim. Amém, amém e amém. Eu queria me reportar a 2 momentos que eu diria para vocês, momentos meio que se eu e você vivêssemos, seria 2 momentos meio esquisitos da vida de Jesus. É porque a gente fala de Jesus e a gente parece ter familiaridade com Ele, mas se a gente caminhasse com Jesus, alguns de nós aqui, eu principalmente, eu olharia para Jesus algumas vezes e eu diria, sem medo de errar, você está viajando na maionese. Não tenha dúvida. É porque a gente tem muito medo, né? Você fala, Jesus, então a gente tem muito medo e esquece que essa é uma relação de amizade, que numa relação de amizade, às vezes, você fala coisas que você precisa entender. Como? Você imagina você fazer a seguinte oração: querido Jesus, eu gostaria de te dizer que você está viajando na maionese. Como isso é possível? Eu vou te mostrar um momento, sem dúvida alguma, que eu e você, se nós não tivéssemos medo, a gente diria, está viajando na maionese.
Jesus foi para a cidade de Jerusalém, aquela cidade santa. No meio da cidade de Jerusalém, qual era, vamos conversar, qual era o prédio mais, o pessoal que conhece um pouco de história, conhece um pouco de Bíblia, nem de Bíblia precisa, de história a gente já vai. Qual era o prédio mais importante na cidade de Jerusalém? Parece que eu não ouvi. Continuo sem ouvir. O prédio mais importante na cidade de Jerusalém era o templo. Agora, por favor, calça um pouquinho o sapato dos discípulos de Jesus, dos caras que ele chamou para segui-lo. Calça um pouquinho. Nenhum deles morava em Jerusalém. Eram todos do mundo agrícola, de pequenas vilas de pescadores. Desde muito pequenos, eles foram ensinados, desde muito pequenos, que a manifestação de Deus, o lugar onde Deus estava, desde muito pequenos, eles foram ensinados que Deus estava em todo lugar, mas tinha um lugar que era o lugar dos lugares. Tinha uma cidade que era mais importante do que todas as outras. Aquela era a cidade, será que alguém completa para mim? Santa. Aquela era a cidade santa. E você sabe quantas vezes por ano as pessoas que não moravam em Jerusalém iam a Jerusalém pelo menos uma vez. Portanto, se Érica fosse uma menina nos dias de Jesus, se Marcos Atiles fosse um menino nos dias de Jesus, um dos grandes sonhos da vida de vocês seria ir para Paris. Não. Ir para Jerusalém. Chegar na cidade santa. E mais. Vai observando, tá? Vai observando como para criança o mundo era assim, ó. O mundo era um grande círculo. Eu acho que nem naquela época se admitia que a Terra era plana, hein? E aí o mundo era um círculo, um grande círculo, onde Deus habita. Mas tinha uma cidade, um círculo menor, que era a habitação de Deus. Aí, lá ia Marcos, eu, Érica, pela nossa primeira vez, quem sabe adolescentes, caminhando na poeira quente da Galileia, atravessamos a Samaria, chegamos na Judéia, e depois de 2, 3, 4 dias de exaustiva caminhada, a gente bota o pé em Jerusalém. Que emoção! Você sabia que até hoje tem um negócio chamado Síndrome de Jerusalém? Pessoas que visitam Jerusalém a passeio, elas têm uma espécie de emotional breakdown, né? Elas quebram emocionalmente. Alguma coisa mística acontece quando se está subindo de carro ali, margeando as suas paredes até chegar na Cidade Santa. Olha como isso é forte no nosso imaginário. Claro, estamos no Ocidente, claro, o cristianismo e o judaísmo são as duas grandes forças formativas de tudo aquilo que a gente pensa de Deus, religião e tal. E aí chegamos à cidade de Jerusalém. Quando chegamos em Jerusalém e conseguimos encontrar ali hospedagem, o grande sonho era ir no prédio mais importante, no templo. Pensa no ciclo, a terra é um ciclo, mas tem um ciclo menor. Deus está em todo lugar, mas espera aí, tem um ciclo chamado Jerusalém. Ali é que Deus está mais do que está em qualquer outro lugar. E dentro de Jerusalém, qual era o lugar onde Deus estava mais do que em qualquer outro lugar? No templo. Só que o templo, pensa, vem comigo, mundo, Jerusalém, pensa em círculos concêntricos, né? Mundo, Jerusalém, aí agora eu chego no templo. Quando eu chego no templo, o templo era todo dividido. Tinha um pátio, logo na entrada tinha um grande pátio, que era o pátio onde todo mundo que não era do povo escolhido ficava fora. Coisa interessante. Deus tinha um povo, segundo foi-se ensinado, que ele escolheu, e esse era o povo acima de todo e qualquer outro povo. E o templo, a arquitetura refletia isso, porque quando eu chegava lá, estava aqui na porta, o sacerdote perguntava assim: olá, what's your name? My name is Edward. Eduardo Bond, irmão de James Bond. Não, quem é você? Cara, você não é do povo escolhido, pode participar, desde que esteja aqui no pátio. No pátio ficavam do lado de fora os chamados gentios, todos aqueles que não eram do povo escolhidos,
Ah, meninas, e ainda tem gente que acha que a gente não precisa ficar falando sobre mulher. As mulheres, porque se desconfiava que elas tinham sequer alma, as crianças e os escravos. Ou seja, Deus estava em todo lugar, mas estava na Cidade Santa. Dentro da Cidade Santa, o templo não era para todo mundo. Aí agora, peraí, mas eu não sou mulher, eu não sou escravo, e sou do povo escolhido. Aí eu entro num círculo menor, que era a grande nave. Cara, quando eu entrava na grande nave, pé direito altíssimo, pô, aquele negócio, cara, que emoção. Aí os sacerdotes, assim, todos vestidos. Ou vocês estavam pensando que o sacerdote usava essa bermuda que o Davi está usando aqui, essa camisa toda informal? Não, havia toda aquela indumentária, aquela coisa. E o sacerdote, aquela figura intocável, que todo mundo tinha medo. E, cara, está na posição de sacerdote. Se não se sabe com consciência que posição é essa, não existe poder maior. Porque o sacerdote pode dizer: Ciro, Deus me disse, hoje acontecerá alguma coisa muito ruim, exceto se você fizer um sacrifício. Olha o poder que o sacerdote tinha. Aí você entrava, aquela coisa. E eu pequeno, eu e Marcos Atiles, amigos de infância, entrávamos no templo, cara, olhávamos um para o outro, coração acelerado. A gente olhava um para o outro e dizia assim: Deus está aqui. Primeiro ciclo, o mundo. Segundo ciclo, o quê? Terceiro ciclo, dentro do templo, o pátio. Dentro do pátio, uma nave. Dentro da nave, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que tinha um véu, uma parede, onde nem todo mundo entrava. Só quem entrava, vamos lá? Se eu fosse estrangeiro, eu entrava em Jerusalém, mas eu só ficava no pátio. Se eu fosse do povo escolhido, eu entrava em Jerusalém, entrava no pátio, entrava na nave principal, mas eu não era sacerdote, eu ficava na nave principal. Se eu fosse do povo escolhido, eu entrava em Jerusalém, entrava no pátio, no templo, passava pelo pátio, passava pela nave principal, e eu entrava no lugar chamado o Santo dos Santos. Jesus visitou com seus discípulos 12 caipiras do mundo rural. 12 caras que não estavam acostumados com isso. Jesus visitou. E você sabe qual foi o templo que Jesus visitou? O templo de Herodes. Se liga no que eu vou te dizer, se liga. Herodes foi um rei que reconstruiu esse templo, porque esse templo foi destruído algumas vezes, Herodes reconstruiu. O templo que Herodes reconstruiu, a propósito, com dinheiro, os reis constroem pontes com o dinheiro deles, confere? Alta tributação, não é? De quem? De mim, que fico sonhando o tempo todo, ir para o templo. E aí o que acontece? O que acontece? Herodes constrói um negócio. Gente, o templo no qual Jesus viveu, naquela época, que Jesus visitou com seus discípulos, o templo era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. A Bíblia diz, João capítulo 6, não vai aí, a Bíblia diz que esse templo demorou 46 anos para ser construído. A história diz que mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas foram empregadas para mover aquilo que iria entrar para a história como as pedras herodianas. Eram pedras tão gigantescas, toneladas, calcula-se que tenha-se colocado naquele templo toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de pedra. Como? Com os animais, que era a única força de tração conhecida, os animais carregando nos seus lombos as pedras. E depois de 46 anos, o templo está lá, tudo direitinho. Jesus então pega os seus discípulos e vai visitar o templo. Opa, Jesus era... Vamos fazer o checklist. Jesus era judeu. Check. Era homem. Check. Beleza? Os seus discípulos também. Passaram pelo pátio, passaram pela nave. Eu não sei onde esse diálogo se deu, mas os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, palavras minhas, tá?
Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que é o que eu e você diríamos. Resposta de Jesus: não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído e reconstruído em 3 dias. Volta para o início da minha fala. Se você fosse discípulo de Jesus, o que você diria para ele? Tu está viajando na maionese, meu caro. É que para entender o que Jesus disse, a gente precisava de uma ressignificação tão profunda que até hoje a gente não conseguiu fazer. Quando Jesus disse isso, ele não estava se referindo, evidentemente, às pedras, nem à arquitetura. Não era essa a destruição a qual ele se referia. Jesus quis dizer com aquilo algo tão simples quanto isso. Pensa agora, pensa. Claudinho, se você fosse uma criança, naquele tempo, Ciro, Pedro, se vocês fossem uma criança naquele tempo, e vocês vissem o mundo, os círculos, qual é o menor círculo possível? O círculo, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus habita mais do que qualquer outro lugar, qual é? Sabe qual era o ideal? E o nosso amigo Freud já dizia que nenhuma sociedade sobrevive sem idealizações. E quando a gente encarna essas idealizações, a gente cria os nossos filhos e a gente diz assim: eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser igual à pessoa. Quais são as referências de sucesso da nossa sociedade hoje? Eu quero ser aquela pessoa, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ser. Se eu não for, se eu não tiver aquela trajetória, minha vida é um fracasso, minha vida é um fracasso. Naquele tempo, o sonho era entrar no templo do templo, é vir para o centro mais central do círculo concêntrico. Jesus olha e diz assim: galera, pedra sobre pedra não vai ficar aqui. Tudo isso vai ser destruído. E eu reconstruirei em 3 dias. Sabe o que Jesus estava se referindo? Claro, a sua morte, a ressurreição, tal. A sua presença viva dentro de nós. E aí, esse Jesus ressurreto, que está presente, que está aqui, a gente precisa dos santos dos santos para entrar em contato com Ele? A gente precisa dessa camisa jeans do sacerdote Davi para falar com Ele? E se eu pecar, Érica, eu preciso, exceto se eu quiser, por bem emocional, eu dependo de algum grau de sacerdócio para minha conexão com Deus? Agora, imagina, se eu e você vivêssemos desse esquema, o que a gente faria com Jesus? Matava. Porque ele foi lá e destruiu o sistema. Mata. Até hoje, quem se levantar contra o sistema religioso instituído, morre. Se não fisicamente, morre de muitas outras formas. E Jesus morreu, porque ele ousou dizer: sabe, toda essa estrutura não ficará pedra sobre pedra. Eu a destruirei e a reconstruirei em 3 dias. Jesus morre e ressuscita. O templo está lá. O templo está lá. O templo não caiu. Mas você sabe o que se inaugurou no mundo? Uma nova concepção de centro. Jesus disse que o centro não é o Santo dos Santos. O centro não é a nave. O centro não é o templo. O centro não é Jerusalém. O centro da vida é o coração, onde ele vive, habita. E por mais que as religiões separatistas, mesmo aquelas que querem ser mais cristãs do que as outras cristãs, por mais que elas tentem uma certa pureza, Jesus vai subvertê-las sempre, porque Ele está habitando em corações que a gente diz, na igreja não pode estar, mas Ele está. Sem cor,
sem raça, sem gênero, ele está lá, porque o centro literalmente mudou. E é uma coisa curiosa, porque quando ele disse assim, eu destruirei tudo isso em 3 dias, foi logo depois que ele multiplicou pães, segundo João capítulo 6. E depois que ele multiplicou os pães, veio uma galera no outro dia dizendo, rei, Jesus é o nosso rei. E Jesus se afasta e diz, não, obrigado, eu me recuso a essa narrativa. E aí, Jesus diz assim, palavras minhas, galera, por favor, ao lado do pão material, cara, procura se alimentar do pão que vive para sempre. Porque quem caminha comigo tem a vida eterna. Outra coisa que a gente precisa entender, sabe o que é? Vida eterna não é uma coisa que eu tenho depois que eu morro. Vida eterna é uma vida de harmonia com Deus agora. Agora. Vai vendo como os parafusos vão tendo que ficarem soltos para a gente reaprender a andar na lógica de Jesus. Mas eu disse que Jesus estava mais para, quero ver quem lembra, mais para isso do que para isso. Jesus estava mais para do que para. Jesus não destruiu o templo, e se ele quisesse destruir, naquela época, qual era o instrumento mais simples que ele tinha à mão? Martelo. Você viu o que o martelo faz? O martelo chega, meu amigo, pá, bate, arrebenta, quebra a parede. Dei-me um grupo de pessoas com martelo na mão e dei-me uma excelente cozinheira que está fazendo uma comida maravilhosa. E a comida é tão cheirosa, faço-lhes uma pergunta, o cheiro fica circunscrito a apenas um lugar da casa? Eliseu, festa do amor, o que acontece todo domingo na festa do amor aqui? Esse lugar aqui, enquanto a gente está aqui conversando, o cheiro do feijão vem para cá. Sabe qual é a diferença do martelo para o odor? É que o martelo quebra a parede, violento, arrebenta. O odor ultrapassa a parede, vem por baixo, enche o pulmão. Eu faço uma pergunta. A revolução de Jesus Cristo é uma revolução do martelo, do prenda, bate, arrebenta, quebra, truculenta, violenta, ou é uma revolução do cheiro, que vai entrando na gente, vai impregnando a gente, vai transformando a gente? O cheiro é mais poderoso do que o martelo. Aos olhos nus, o martelo é mais poderoso do que o cheiro. Com os olhos do coração, o cheiro é muito mais poderoso do que qualquer martelo. Jesus, então, não quer que a gente viva nos templos? Não, não é isso. Mas os templos só têm sentido se eles nos ajudam a viver a vida eterna, que é uma vida de harmonia com Deus aqui agora. Os templos só fazem sentido se eles nos ajudarem a nos unir numa revolução que está muito mais para o cheiro do que para o martelo. O que eu curto em Jesus é muito menos que Ele é meu Salvador, e é muito mais que Ele é o mestre da minha vida, com essas sacadas maravilhosas que me ajudam a viver mais e melhor aqui e agora. Abaixa os martelos, viva o cheiro, viva Jesus Cristo de Nazaré.